Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Sol, uma paisagem linda, gente bonita. Estou na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro. Acho que dá para entender por quê, né? Mas o Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras têm muitos outros encantos além das paisagens de cartão postal. Quando a gente viaja, vale a pena conhecer outros cenários. E é isso que a gente vai fazer no Globo Ciência de hoje. Quando se fala em museu, tem muita gente que torce o nariz. Liga logo a palavra a coisas antigas ou superadas. E é justamente o contrário. Os museus são lugares onde a gente pode viajar no tempo e contemplar toda a grandeza do conhecimento humano. É só me acompanhar, você vai ver que as nossas andanças pela cidade podem se transformar numa divertida jornada pelo conhecimento. Você sabia que existem museus de ciências super interessantes espalhados pelo Brasil? São espaços de divulgação científica, onde é possível brincar com os conceitos da física, conhecer a diversidade da fauna brasileira e até ficar mais perto das estrelas. No nosso país existem 112 museus e centros de ciência. São 3 na região centro-oeste, 61 no sudeste, 5 no norte, 14 no nordeste e 29 no sul do Brasil. Dá até vontade de conhecer todos eles. Mas como vai ser impossível visitar todos eles em tão pouco tempo, eu fiz um roteiro bem bacana, que começa aqui pertinho da Lagoa. Nossa primeira parada é o Museu do Universo da Fundação Planetário, aqui no charmoso bairro da Gávea. Vamos até lá? Aqui no Planetário do Rio, os visitantes podem interagir com 56 experimentos diferentes sobre a pesquisa espacial, sistema solar, cosmologia e vários assuntos ligados à astronomia. Quem vai me apresentar o museu é o astrônomo Alexandre Sherman. Sherman? Olá. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você está? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, Sherman, eu já estou vendo que tem muita coisa interessante por aqui, eu não sei nem por onde começar. Você pode me mostrar alguns desses experimentos que você considera mais interessantes? Claro. Vamos dar uma volta aí. Vamos começar ali com bem básico sobre fase da Lua. Qual matéria que eu te mostro? Vamos lá. Nosso museu aqui é todo baseado numa mistura de modelos mecânicos com tecnologia de computador, né? Então aqui nós temos um sisteminha Terra, Lua e Sol. Então o Sol ilumina a Lua, só que a Lua gira ao redor da Terra. Então por isso que a gente vê as fases da Lua. Aí o que acontece? O visitante chega aqui, vai simulando esse movimento e ali no monitor do computador ele vai vendo as fases da Lua mudando. E ele pode sempre comparar as fases da Lua que ele está vendo com a posição relativa aqui no modelo mecânico. Né? Inclusive isso aqui nós temos até a simulação de eclipses. Né? Algumas luas cheias, algumas luas novas, nós temos os eclipses. Então, quando acontece ali, ele avisa, ó, um eclipse se aproxima. Exatamente. E aí você vê o eclipse acontecendo lá e ali também, né? A sombra da Lua projetada. Cara, muito legal. Não é complicado e a criançada se diverte só mexendo aqui. Estamos na Lua, vamos para o Sol, né? O Sol também é bem cotidiano, bem familiar, acho que vale a pena a gente falar sobre o Sol. Então vamos. Vem com a gente. Por exemplo, isso todo mundo percebe dentro de casa. Tem épocas do ano que o Sol entra por uma janela, tem épocas do ano que entra por outra janela, né? Isso acontece por quê? Porque a Terra ao redor do Sol, o eixo inclinado, então o Sol parece que vai e volta, ele faz um movimento de oscilação no céu. Né? Isso a gente chama os solstícios e os equinócios. Quando o Sol está no máximo afastamento, é um solstício. A palavra vem da origem latina, sol estático, solstício. E o equinócio é quando ele está bem no meio, que aí o dia tem a mesma duração da noite. Equinócio também é latim, equi-noite, noite igual ao dia. Aí aqui nós temos uma apresentação que na verdade é um diorama, né, representando a nossa cidade,
Rio de Janeiro, aqui todo mundo conhece, Pão de Açúcar. E aí você pode escolher, né, o visitante escolhe se ele quer ver o Sol passeando pelo céu no solstício de verão, em qualquer um dos equinócios, ou no solstício de inverno. Então você aciona aqui um dos pedais, você escolheu o equinócio. Então, no dia do equinócio, né, que pode ser no dia 21 de março ou 22 de setembro, o Sol vai estar nessa altura aqui no céu. Vocês vejam que ao meio-dia o Sol passou por aqui. As pessoas também têm a noção errada que meio-dia o Sol está a pino. Isso acontece até, mas só uma época do ano. No caso do Rio de Janeiro, é ali dezembro, janeiro, né? Então, deu a volta completa, acabou a demonstração. Aí se você escolher solstício de inverno, você vai ver que o Sol vai passar bem baixinho, né? Apesar do Rio ser uma cidade tropical, sempre muito quente, o Sol passa baixo. Meio-dia, o Sol passou baixinho aqui, uns 45 graus de altura. Então no inverno os dias são mais curtos, é isso? Os dias são mais curtos, as noites mais longas. Aqui a gente não consegue apreciar muito isso, porque a variação é pequena, né? Nós temos assim, no verão nós temos umas 14 horas de sol e 10 horas de noite. No inverno isso se altera. Chega em altas latitudes, no Canadá, Suécia, na Antártida, aí você tem aquelas noites que duram aí 3, 4, 5, 6 meses até, né? É por isso que existe o horário de verão. Eles aproveitam o dia mais longo, com mais luz, mais sol, para economizar energia elétrica. Exatamente. E o horário de verão, o horário de verão, o nome engana um pouco. E as pessoas até ficam um pouco chateadas com isso, porque o horário de verão nunca começa junto com o verão. O horário de verão começa um pouquinho antes do verão e termina antes do verão terminar. Porque, na verdade, a estação, o verão, astronomicamente falando, o solstício do verão, que é o dia 21, 22 de dezembro, ele é o ápice do verão. Nós consideramos no nosso calendário o começo do verão, mas para a astronomia ele é o auge do verão. Então o horário de verão tem que ficar com ele do meio. Então ele começa um mês e meio antes, termina um mês e meio depois. Muito bacana. Qual o próximo? Eu não quero ver mais. Olha, vamos aproveitar que a gente está aqui, eu queria te mostrar a carta celeste interativa, que também é um experimento que o pessoal gosta muito. Então, olha só, isso aqui é uma projeção do céu, né? Projeção plana do céu. E nós temos aqui a faixa do zodíaco, bastante famosa, com as constelações do zodíaco, e a posição dos planetas. Então, agora, por exemplo, está indicando aqui, o Sol está na constelação de Áries, aí você vai lá ver o Sol, constelação de Áries. Todos os planetas. Essa carta celeste, além de ser uma amostra do céu real, ela é interativa. Então o visitante ele tem esse teclado aqui, que ele digita qualquer data e vai aparecer a configuração do céu naquela data. Por exemplo, o meu aniversário. Isso faz bastante sucesso, né? Todo mundo chega aqui e quer sempre ver o aniversário. E aí você viu que os planetas se rearrumaram, aí o Sol estava na constelação de Gêmeos quando você nasceu, né? Todos os planetas. Uma coisa que causa assim, bastante comoção com as pessoas que visitam aqui é que raramente isso coincide com signo. Meu signo está errado. Exatamente, mas a gente tem que lembrar que a astronomia é uma coisa, a astrologia é outra coisa. O nome é parecido, mas são duas coisas diferentes. Aqui são as constelações. Isso aqui é o céu exato no dia do meu nascimento. No dia do seu nascimento, essa é a configuração planetária. Sol, Lua e todos os planetas. Eu queria levar você para o outro lado do museu, onde fica a nave escola, que a gente tem a disposição dos planetas aí, que é uma coisa que faz bastante sucesso com o pessoal. Então, Alexandre, aqui na nave nós temos esse pedaço aqui, essa área que é toda dedicada ao sistema solar. Então, cada planeta, o Sol, a Lua, ganhou uma instalação própria. Então, tudo que você vai ver aqui para Marte, por exemplo, que eu vou te mostrar, você tem para os outros planetas também. Então, começa assim, bem simples, né, a posição do planeta aqui no sistema solar. Tem a parte do interior do planeta, como ele é constituído. Tem a parte das informações que estão aqui à disposição, que o pessoal pode navegar, né? Tem um que faz bastante sucesso, que é a viagem. A viagem, para você ter uma ideia, que isso, eu acho sempre importante falar, isso foi produzido aqui, né? Então você vê que é uma simulação da nave fazendo a viagem para Marte, partindo aqui do planetário. Isso é bacana, porque isso mexe com o imaginário da criança, né? Tem muita criança que sai daqui achando realmente que estava numa nave espacial, né? Não só criança, né? Mexe com o imaginário de todo mundo. Exatamente.
Então você vê aqui, isso seria uma projeção do nosso bairro no futuro, né? Os prédios estão mais modernos. Aqui tem o planetário, a cúpula do planetário pintada de azul, simulando o céu. E a nave parte. Parte da onde? Parte aqui do Rio de Janeiro. Você vai ver uma panorâmica geral, que ela está se afastando, ó, o planetário, vai dar para ver o Jockey Club, né? A lagoa, e vai embora, vai rumo a Marte. Todos os planetas têm essa viagem. Que bacana. Outra coisa que faz bastante sucesso aqui nos planetas é a balança, né? Você pode ver aqui no chão tem uma balança, o mostrador aqui no painel, ela simula o seu peso naquele planeta. Vamos ver como é que é isso. 33 quilos. Tá leve, né? Tá bonito. Tá bom, né? Por quê? bonito. Porque Marte é um planeta menor, a gravidade é menor. Então fica mais leve. Aqui tem 1 quilo em cada planeta, que a criança pode também exercitar para ver a diferença, né? Você vê o seu peso e vê um peso de 1 quilo. De 1 quilo para ter a noção, né? Então, para cada planeta, e fora que tem informações dos planetas, informações físicas sobre a formação, quantidade de satélites, os movimentos, tudo aqui que a criança vai navegando como se fosse um videogame. Muito legal, Sherman. Depois dessa aventura pela astronomia, eu vou voar para São Paulo e Belo Horizonte para conhecer museus de ciência com animais vivos. Daqui a pouquinho, não sai daí. Você já viu um tubarão vivo, bem de perto? E uma cobra venenosa? Sabe onde a gente pode ver animais como esses em total segurança? Nos museus de ciência. E agora eu vou conhecer um de São Paulo. Instituto Butantan. Aqui funciona um dos maiores centros de pesquisa e produção de vacinas contra animais peçonhentos do mundo. Funciona também um museu biológico, que é dedicado à exposição de serpentes. O meu guia aqui nessa aventura entre cobras e lagartos é o Giuseppe Porto. Ele é diretor aqui do museu. Não tinha um guia melhor para ajudar a gente nessa pesquisa. Giuseppe, o que os visitantes encontram aqui no Museu Biológico? Bem, Alexandre, o Museu Biológico, quando a gente fala museu, a gente pensa em coisa estática, né? E o Museu Biológico do Butantan é uma coisa bem dinâmica. Ele tem um acervo dele, é vivo. Então nós expomos aqui cobras estrangeiras, brasileiras, lagartos, anfíbios, aranhas e escorpiões e até peixes, né? Esse museu ele é classificado, dentre todos os tipos de museus, como um museu de história natural, que trabalha com elementos vivos, e museu de saúde pública, porque o nosso foco é justamente esse, é a prevenção de acidentes através do reconhecimento do animal perigoso, que é o animal venenoso, peçonhento ou qualquer outro nome, ou seja, aquele animal que causa um problema sério, principalmente a cobra. E como é que a gente reconhece quando uma cobra é venenosa, Giuseppe? A cobra perigosa aqui no Brasil, ela tem entre o olho e a narina mais um orifício, tá? Que é chamado popularmente cobra de 4 ventas. Só que esse grupo envolve a jararaca, a cascavel e o surucucu. Nós temos mais um grupo venenoso, que é a coral. E a coral é uma exceção e ela não tem esse orifício. Mas vai falar assim, mas então como é que eu vou saber? Bom, no caso da coral, a cor já está falando, não mexa comigo que eu sou perigosa. Agora, tomando uma picada, qual é o procedimento? O que a pessoa deve fazer? Primeira coisa, manter a calma. Isso é primordial. Está calmo, aí vai procurar um serviço médico. Tá? E é esse o primeiro socorro. Acabou. Agora vai ser, mas só isso? Sim. Se você tiver condições naquele momento, lave o local com água e sabão. Se não tiver, não teve problema, vai embora. E por que isso? Porque o tempo é importante. É muito importante. Quanto mais cedo você trata o picado, mais cedo o veneno é neutralizado. Agora, existe um soro específico para cada tipo de cobra? Eu não preciso identificar qual cobra me picou? Não, a cobra vai falar para o médico, eu sou jararaca, eu sou cascavel, eu sou coral, eu sou surucucu.
E o que importa? Importa onde você está no Brasil no momento. Se você estiver, por exemplo, numa região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, o que nós temos? Nós temos jararaca, cascavel e coral. Tá? Bom, se você estiver na região sudeste e estiver no interior, você tem os 3 bichos. Se você estiver no sudeste, estiver no litoral, esquece a cascavel, sobram 2, jararaca e coral. E depois outra, os sintomas são muito característicos. O sujeito foi picado, faz mais ou menos 15 minutos, meia hora. O local está inchado, está avermelhado, está doendo, a pessoa está começando a sangrar por algum ponto do corpo, é jararaca. Ele foi picado, está lá no interior, foi picado, no local não tem nada. Ele está começando a ficar com uma aparência estranha, de quem bebeu muito, por exemplo, ficar desse jeito, olho, pálpebra caída e a testa enrugada, isso é típico de cascavel ou de coral. E depois de mais ou menos 1 hora, 2 horas, a pessoa pode ter problemas renais. Vai fazer xixi e começa a escurecer a urina, bom, aí nós temos uma cascavel com certeza. E coral? Coral tem os mesmos sintomas aqui da frente do rosto, mas só pica quando é manuseado. Bom, Giuseppe, muito obrigado então pelas informações, foi ótimo. Parabéns para você, para sua equipe e por esse trabalho bonito. Muito obrigado e agradeço muito a vocês a oportunidade de passar isso para frente. É isso aí. O mineiro não tem praia, mas deu um jeitinho de trazer um cadinho do marzão para cá. Para entender como isso aconteceu, a gente vai mergulhar agora no mundo das águas. No Mundo das Águas é um projeto que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da conservação do mundo subaquático. O museu conta com 36 aquários de água doce e salgada, peças de naufrágio e esqueletos de corais. O Sérgio Lotti é aquarista e é o criador dessa exposição aqui. Como que surgiu a ideia dessa exposição? Eu sou aquarista há 26 anos, tá? Sempre mexi no comércio de aquários. E nós notamos uma certa falta de informação para as pessoas, sabe? Elas visitavam minha loja e você notava que as pessoas não conheciam um cavalo marinho, não conheciam uma estrela do mar, tá? E ficavam super empolgadas. Então tivemos a ideia de poder mostrar isso para todo mundo, dar uma opção para as escolas, principalmente, né? O público mineiro, que muitos não conhecem o mar até hoje, tá? Então tivemos essa ideia e graças a Deus está sendo um sucesso. Fala um pouquinho do acervo aqui do museu. Bem, São 36 aquários, é São isso? 36 aquários, praticamente metade meio marinho e água doce, né? Os de água doce, nós temos vários peixes já criados em cativeiro e outros que são da bacia do Rio São Francisco, que é um dos principais rios, né, que nós temos aqui. E a gente faz uma adaptação desse peixe em aquário e hoje já existe até pisciculturas criando esses peixes, né? Nos marinhos, que é uma coisa mais difícil, né? Nós temos moreias, tubarões, né? Nós temos, inclusive, o tubarão banded shark, que é um tubarão pequenininho, que a gente compra o ovo, tá? O ovo já vem fecundado, tá? E na época certa a gente abre o ovo e nasce o tubarãozinho, tá? É um tubarão de porte pequeno, e cresce no máximo 80 centímetros em aquário. 1,10 m seria no seu habitat natural, né? Moreias nós temos uma variedade grande, inclusive temos uma moreia favagineus, que ela é das Ilhas Maldivas. Foi uma doação do pessoal de Goiânia, de uma loja, de um aquário. Ela já estava em cativeiro há 10 anos, então hoje está fazendo 12 anos em cativeiro, né? É uma moreia rara hoje, tá? Temos lagostas, lagosta sapateira, lagosta comum, uma variedade grande de peixes ornamentais. A gente fala peixe ornamental porque o peixe ornamental é mais fácil de adaptar num aquário, tá? São peixes normalmente que vivem em recifes de corais, do que você colocar peixes de grande porte, né? Você precisa de um espaço muito maior para isso, né? Temos algumas raias, tá? Inclusive raia viola, que hoje tem extinção. Nós conseguimos, inclusive, uma criação aqui, nasceu a raia viola aqui. Temos um lago com carpas, onde as crianças dão comida na boca delas, elas vêm e comem na mão. E um aquário de toque, é muito interessante. As pessoas sentem necessidade de sentir, mas como é uma estrela, como é um ouriço, ele espeta mesmo, né? Então a gente tem essa condição de poder colocar na mão das pessoas
uma estrela, um ouriço, um ofiurus, que é parece uma serpentezinha, uma estrelinha, né? Que é um lixeiro do mar, né? Então, o Aquário do Nemo, que é um sucesso, né? Todo mundo quer conhecer os peixes do aquário, do filme do Nemo. Nós temos um aquário só com os peixes do Nemo. E o Aquário de Coral, que é uma atração muito grande, né? Então, um aquário muito bonito, né? Muito vistoso. Qual é o público que visita aqui o museu, Sérgio? Olha, nós atingimos toda a faixa etária, tá? De crianças a pessoas mais idosas, né? Durante as semanas nós temos muita visitação de escolas, somente escolas públicas, tá? Uma visitação muito grande. E no fim de semana acaba tendo um reflexo, as crianças querem trazer os pais, né? Então vem trazer os pais para conhecerem, né? Então no fim de semana nós temos uma mistura legal, crianças, adultos, pessoas idosas, né? É até interessante você ver pessoas idosas que nunca viram essas coisas, né? Muito interessante. Quais são os principais destaques? O tubarão, acho que em qualquer lugar no mundo, ele é sempre uma atração, né? Porque é um animal que ninguém tem condições de ver. Você não vai numa praia e vai ver um tubarão, né? Então, só mesmo ou em aquários públicos ou em filmes, né? Então, o tubarão, ele é muito atrativo. O aquário de coral é muito atrativo também. O pessoal acha muito interessante. Acho que são plantas vivas, né? Na verdade, são corais, são animais. Esse é o aquário de corais. Esse é o aquário de coral. Tem uma importância esse aquário, né? Sim. A manutenção do coral vivo é complicada. Há 10 anos atrás era quase impossível você manter um coral no aquário, tá? Com a tecnologia dos equipamentos, né? O que mudou que permite isso aqui? O aquarismo, ele evoluiu muito, tá? Somente com essa abertura lá de fora, material importado, né? Troca de informações, né? Então hoje você tem bombas muito mais sofisticadas, tipos de lâmpadas também, são lâmpadas que imitam exatamente a lâmpada do sol mesmo, então você consegue reproduzir, tá? Um ambiente natural com um aquário, né? E os corais, eles estão morrendo, todo mundo sabe disso, por causa do aumento de temperatura dos oceanos, né? Em aquário, nós estamos tendo condições de gradativamente aumentando essa temperatura, tá? Não ficar tão frio igual no começo vinha, né? E estão reproduzindo cada vez mais. Então, um dia, eu acho que seria uma solução, sabe? Você pegar um coral com uma temperatura mais quente e voltar para o seu habitat, tá? Já numa condição melhor, tá? Eu acredito, acho que os biólogos também, hoje estudando, acredito que isso vai ser uma saída, né? Para não perder os nossos recifes de corais. Como você falou, os tubarões mexem com a imaginação de todo mundo. Queria saber, tem uma espécie que você reproduz ou cria a partir do ovo, né? Agora tem outras espécies que já vieram para cá grandes. Como que esses tubarões chegaram até aqui? Hoje existem embalagens próprias, né? Os meus não vieram muito grandes, vieram na faixa de 80, 90 centímetros. Então, são sacos grandes, embalados em caixas de isopor, e hoje eles adicionam oxigênio puro. Então, dá para o animal ficar até 24 horas embalado. Então, vem de avião, é rápido. Agora, mesmo para transporte de animais maiores, tá? Já existem caixas com cilindros de oxigênio externos, onde você fica injetando oxigenado o tempo todo. Então, já existe uma tecnologia para esse tipo de transporte. E a maioria dos animais aqui do acervo, eles vêm de onde? De doações ou... Doações, alguns comprados mesmo de fora, são importados através de atacadistas, né? Que trazem, a gente adquire, né? Alguns capturados por mergulhadores, tá? E trazem alguns. Muitos animais que às vezes são pegos em rede, tá? E estão machucados, né? Alguma debilitação, alguma coisa, são animais que normalmente não se comem, tá? Não serve para nada, o pessoal costuma soltar ele machucado mesmo no mar, os outros peixes vêm e machucam. Então esses peixes, às vezes, alguns mergulhadores que estão próximos dessas buscas lá, eles costumam pegar, ver se mantém um tempo, depois mandam para a gente. Que em cativeiro ele vai ter uma chance de recuperação. Sem nenhum outro peixe perturbando ele. Que bom, Sérgio, muito obrigado. Parabéns, lindo, adorei o trabalho. Valeu. A
Nossa andança pelos museus de ciência não termina aqui não. Ainda tem muita coisa para ver. Você sabia que a gente pode gerar energia elétrica usando o próprio corpo para fazer funcionar uma geladeira? Você vai ver isso e muito mais no Globo Ciência da semana que vem. Não perde não. Até lá.